Aí depois é a Bia. Aí depois da Bia o Lucas Mateus, ok? Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida das ovelhas da Igreja Batista da Promessa. Porque eu já disse e repito, eu posso passar 30 dias fora dessa igreja e se tiver culto todo dia, nós botamos um pregador diferente por dia e as pregações serão poderosas. É um povo que conhece a palavra, né? Glória a Deus. Então estenda suas mãos para cá, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela seara, ó Deus, desse lugar. Ó Deus, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, por isso estamos alegres. Obrigado pela vida de cada um que tem se dedicado, se esforçado, que tem se entregue ao Senhor para te conhecer, para andar contigo, Pai. E além disso, para ser exemplo, para ser referência de zelo, de seriedade, de santidade, de amor, de paixão pelo Senhor. Abençoa a Paulinha, abençoa a Bia, abençoa o Lucas Mateus, que trarão hoje um ensinamento da tua parte para nós, em nome de Jesus. Amém. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu tenho pouco tempo, então que vocês possam aprender, que o Espírito Santo possa derramar compreensão essa noite. E eu fiquei de falar sobre a doutrina de batismo. E para começar, se você quiser anotar, doutrina significa ensinamento. Então hoje nós vamos aprender sobre alguns tipos de batismo, o ensinamento de alguns batismos. E o primeiro, eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. E diz o seguinte: a unidade da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Aí vocês podem repetir essa última frase que diz assim, que todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aqui fala sobre o batismo em um corpo. E o que é isso? O que significa isso? Então significa que uma pessoa, você, ouviu uma palavra, que é a palavra de Cristo, e você creu nessa palavra, e você entendeu, e aí você se arrependeu dos seus pecados, e você se entregou a Cristo. Então nesse momento, aonde você se arrepende dos seus pecados, que você se levanta a mão e se rende a Cristo, existe um batismo no corpo. E aqui diz que é uma posição, é onde existe algo no espiritual, aonde o próprio Espírito coloca você, insere você num corpo, que é o corpo de Cristo. E aqui fala assim, que tipo assim, só pode se dizer porque não sou, diz assim, que todos foram colocados em um corpo, e diz que esse corpo existem muitos membros. Aí começa a dizer, se o pé dizer porque não sou mão, ou não, eu não sou do corpo, tipo assim, ele vai começar a falar sobre os membros.
E eu queria falar de uma forma bem prática para você entender. Você só precisa entender que nesse batismo é o Espírito te colocando no corpo de Cristo, que você agora não está sozinho, que você não é independente, que você faz parte de um corpo e o cabeça é o Cristo. E que você precisa agora andar conforme o corpo. Você não pode agora fazer a sua vontade como você entende, mas não, é como o cabeça. O Cristo fala que você tem que andar. Então, nesse tópico, você precisa aprender sobre isso. É um resumo sobre o batismo no corpo. Amém? E agora a gente vai para o batismo nas águas. E o batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. Não é que Jesus pediu, não, ele ordenou para a gente ser batizado. O João Batista, ele batizava no Rio Jordão, e diz lá em João capítulo 3, versículo 23, que ali havia muitas águas e por isso ele batizava. Por isso o batismo ele é feito nas águas. E batismo significa imersão, é você afundar. Por isso a pessoa quando vai se batizar, ela precisa, imergir. Ela vai se envolver totalmente nas águas. E aquelas águas, talvez, quando você está se batizando nas águas, você fale assim, você pense assim, pronto, os meus pecados, estou lavada. Os meus pecados estão todos lavados. Só que o batismo nas águas, ele não tem um poder de purificar os pecados, porque isso quem purifica é o sangue de Jesus. Mas o batismo nas águas é uma simbolização. É você dizendo que você morreu para o mundo e está vivendo agora para Deus. É uma confissão pública. É o selo da fé. Ou seja, só quem se batiza nas águas é quem tem fé. Por isso que é o selo da fé. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. E agora nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Isso para mim, todos são muito especiais. E todo crente, ele precisa aprender sobre o Espírito Santo. Ele precisa querer, desejar ser batizado pelo Espírito Santo. E eu queria que vocês abrissem rapidamente, não sei se dá tempo, lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O batismo no Espírito Santo, ele é um mandamento. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. E quando você é batizado pelo Espírito Santo, você é revestido de um poder. Gente, isso aqui é muito, sobrenatural. É algo muito precioso. Sabe, quando você é batizado pelo Espírito Santo, se você quiser viver uma vida sobrenatural, uma vida livre de pecados, se você quer não ter vergonha de testemunhar o Evangelho, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu até coloquei aqui que o batismo no Espírito Santo é a plenitude do Espírito possuindo a plenitude do homem. O batismo é você ser realmente envolvido
por Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, deseje ser batizado pelo Espírito Santo. Sabe, se você tem vergonha de evangelizar, se você está em algum lugar e você perde as palavras, porque diz que quando nós temos o Espírito Santo, Ele vai nos dar as palavras corretas. Então, se você tem medo, então busque o Espírito Santo, busque ser batizado, busque ser cheio, sabe? Aí você não vai ter medo, porque você agora vai estar cheio de ousadia. E você vai ter poder, através do Espírito Santo, para alcançar pessoas. Amém? E, por fim, eu vou falar sobre o batismo com fogo. Está lá em Mateus, queria que vocês abrissem rapidinho. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11, eu vou ler aqui. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então o batismo com fogo, diz que aqui o fogo, ele queimará a palha. Talvez você é uma pessoa que ainda existe algumas palhas, alguns entulhos dentro de você. E quando você é batizado com esse fogo ele tem a capacidade de queimar toda essa palha, de queimar todos os entulhos que ainda estão dentro de você e faz com que você seja um vaso apto, acho que essa é a palavra, apto, útil, para fazer tudo aquilo que Deus manda você fazer. É um vaso limpo, que está pronto, está poldado para dar muitos frutos. Amém? É isso que eu queria passar para vocês essa noite. Espero que vocês tenham aprendido e que o Espírito Santo possa selar essa palavra dentro de vocês, porque são palavras assim que são tão simples, mas isso é a base que vai fazer com que você, quando tiver muitos anos ali, muitos anos se passando, e você vai permanecer firme por causa do fundamento. Amém? É isso. Amém, glória a Deus. Chega a dar um frio na barriga, vendo a Paulinha falando aqui assim. A gente sempre aprende mais e é bom demais. A Paulinha é cheia do Espírito Santo, eu amo estar perto dela. Boa noite, amados, amores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a comunhão da igreja, né? Então é algo assim que me fez permanecer até hoje. Aliás, uma das coisas que me fez permanecer até hoje foi os vínculos de amizade que eu conquistei desde o início, né? E eu sempre falo muito isso para algumas pessoas que eu converso, que nós temos que nos envolver na igreja, né? Nos envolver com pessoas da igreja, procurar amizade com pessoas da igreja. E quando eu vi essa aula, o título, que eu ia ficar com ela, eu amei. Aí eu lembrei disso, eu digo, meu Deus, para mim fez toda a diferença. E para as mulheres que são casadas, insira seus maridos. Procure o homem de Deus, peça para que ele se aproxime dos seus maridos, que eu também fiz isso no início, né? Como meu marido viajava e vinha poucas vezes, eu lembro que eu pedia para alguns, o Marcos, o Arlisson, na época o Fred, são algumas pessoas, para se aproximarem do Silvio na época, né?
para que ele era muito calado, para ele se envolver de certa forma. E eu acredito que isso também fez toda a diferença na vida dele. Então, realmente, a comunhão da igreja é muito importante. Amém? Então, vamos começar abrindo as nossas Bíblias em Atos 2. A gente lembra logo de fogo, né? Do Espírito Santo quando fala em Atos. Atos 2, 42 a 46. Vamos ler. Amém. A palavra nos diz o seguinte: a comunhão dos cristãos é o título da minha Bíblia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Digam, tudo em comum. Isso faz toda a diferença. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um de acordo com as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Reunir-se no pátio do templo, diga. Maravilha. Partia o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração. Agora diga sinceridade de coração. Amém. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Aleluia. Então, como eu falei, a comunhão, eu acredito que é fundamental para nós permanecermos como cristãos saudáveis espiritualmente, né? A palavra comunhão, no meio cristão, também é conhecido como koinonia. Né? Koinonia no meio evangélico, ela não significa só comunhão, mas também tem vários outros significados, né? Como companheirismo, compartilhamento, congregação de pessoas com interesse em comum, diga interesse em comum, usar juntos, e eu achei interessante esse significado, usar juntos, usufruir juntos, né? O mesmo propósito, o mesmo pensamento, o mesmo alvo, né? E glória a Deus que nós temos uma liderança que nos ensina isso, né? A nós sermos pessoas que andam juntas, andam unidas, né? Que andam de braços dados. Então, que a gente possa ter esse entendimento que a igreja de Deus, ela tem que ter um alvo em comum, né? Nós temos que ter esse mesmo interesse, um companheirismo, né? Temos que ter a mão estendida, não só para servir na casa do Senhor, porque essa é a nossa casa espiritual. Quem tem essa casa aqui como a sua casa espiritual? Eu tenho aqui a minha casa espiritual. Então, que a gente venha a ser essas pessoas dispostas, né? A ser essas pessoas que quando alguém precisar, não só aqui dentro da igreja, nós temos que ter comunhão, não é só com nossos irmãos aqui na igreja, com os nossos ministérios, tá dispostos a servir. Também com os nossos irmãos lá fora, né? Quando alguém precisar de você, seja uma pessoa disposta. Quando alguém te procurar, sirva com amor. Muito importante também, algo que eu tenho aprendido é a fazer com a mão para que a outra não veja, né? Não seja aquele irmão que até faz e que tenta ficar calado, mas enquanto ele não conta para alguém o que ele fez, ele não se sossega. É incrível, né? Então, que a gente realmente venha essas pessoas que têm um interesse em comum, né? Que nós usufruímos junto do que o Senhor tem para nós. Eu sou mãe de família, eu tenho uma família. Eu também aqui estou entre família, mas eu sou mãe, né? E lá em casa ultimamente tem acontecido algo que tem me chamado muita atenção. Samuel tem 1 ano e 5 meses, né? Eu tenho outras 2. Aí na hora da refeição, né? Na casa de família, na casa do pai, sempre tem uma mesa. E o incrível é que quando a Sofia ela é mais lerda do que a Sara, né? E é porque a Sara é menor. Aí o Samuel fica ali, ele olha assim, ó. O que é que a Sofia tem? Fica olhando o que é que a Sofia tem. Vê se tem algum irmão que se identifica com isso.
Aí eu fico observando. Aí eu digo possível, eu digo, amor, preste atenção, o olho do Samuel, ele vai tomar a carne da Sofia. Aí ele vai e olha, na hora que a Sofia pisca o olho, ele vai na carne e sai correndo. E é incrível. E eu vendo essa cena, acho que pela 10ª vez, o Espírito Santo me disse, minha filha, é assim que muitos irmãos têm se comportado na minha casa. Eles não têm vivido como um corpo de Cristo, para unir, né, para fazer a minha obra com amor, com zelo, com comunhão, usufruindo, com uma só mente, com um só propósito. Às vezes eles ficam olhando o que o outro irmão tem, e se o irmão tirar o olho, ele pega, toma e sai correndo. E eu digo, meu Deus, é dessa forma mesmo, Senhor. Não me deixa ser assim. A casa do Pai, a casa de Deus, que eu falo a casa do Pai, o nosso Pai do céu, amém? Tem uma mesa, nós somos os filhos. Você é filho de Deus. E Ele tem alimento para todos nós. E em abundância. Então vamos nos alegrar com as conquistas dos nossos irmãos. Vamos festejar com os nossos irmãos. Vamos estender a mão para os nossos irmãos. Quando o seu líder precisar de você na sua célula, né, que é algo também muito poderoso, onde a gente pode ter comunhão ali com mais facilidade de ser introduzido na igreja, né? Eu também conheci a igreja através de uma célula e facilitou demais para mim chegar até a igreja, né, a célula. Então, é muito fácil para qualquer um de nós que estamos aqui ser introduzido no corpo de Cristo, devido às células, né? É muito fácil a gente ter comunhão, basta a gente querer. Mas se nós não formos essas pessoas dispostas, disponíveis para servir, né, na casa do Senhor, não seja crente de banco, sirva a sua igreja, sirva na sua célula, né, sirva os seus irmãos. Jesus foi o nosso maior testemunho, lavando os pés ali dos apóstolos, né? E se você é aquela pessoa que não quer deixar os seus pés serem lavados, é porque você ainda não entendeu o que é o corpo de Cristo, o que é ter comunhão em uma igreja. Pedro, eu acredito também que ele não tinha entendido quando ele disse, não, Senhor, os meus pés não. Eu acredito que quando ele voltou os olhos para Jesus, bastou um olhar de Cristo, ele entendeu. E naquele momento ele disse, então não lava só os meus pés, lava também a minha cabeça, como quem diz, então muda a minha maneira de pensar. Lava também as minhas mãos, porque eu também quero trabalhar na tua obra, eu quero te servir, né? E que a gente venha ser essas pessoas que dizem, Senhor, então não muda, não lava só os meus pés não, para mim estar caminhando para a igreja. Eu quero viver em comunhão com os meus irmãos, eu quero servir na tua casa, eu quero servir os meus irmãos, eu quero estar disponível quando o irmão me ligar, precisando conversar para mim, não ir murmurando. Eu quero poder ajudar também financeiramente quando o irmão precisar, não seja egoísta. Então, seja realmente essa pessoa que faz parte de um corpo, que esse corpo é Cristo, porque é impossível nós dizermos que amamos a Deus se nós não amarmos o nosso irmão. Nós temos que ter comunhão com Deus, mas também nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Amém? Se afaste de tudo que possa atrapalhar a sua comunhão com o Senhor também, né? Exige pessoas que têm mais comunhão com pessoas lá de fora, com pessoas do mundo, do que com os irmãos da igreja. Se você é uma dessas pessoas, pare com isso já. Procure vínculos de amizade dentro da igreja, com homens e mulheres de Deus que possam acrescentar algo de valor da parte do céu na sua vida também. Amém? Ore junto, procure pessoas com o mesmo propósito de oração que você. É tão poderoso isso. Você que é mulher, procura outra mulher que tem alguma dificuldade em alguma área que você já teve, ajuda. Isso também é uma forma de ter comunhão com o corpo de Cristo. Certa vez eu me cobrava muito que eu queria fazer mais, mas com casa, marido e filhos é muito difícil. E eu me cobrava muito, que eu queria fazer as mesmas coisas que eu fazia no início. E eu não tinha mais tempo para isso. E no último evento que eu fui lá em Teresina, eu fui impactada, assim. O Senhor falou comigo grandemente. Quando
Eu falo isso por quê? Porque muitas pessoas acham que ter comunhão, que ser inserido numa igreja é que tá aqui em cima, é fazer as coisas grandes da igreja, grandes aos olhos do mundo, né? E eu lembro que o Senhor usou, se eu não acredito, foi a Bispa Ana lá no Pink Power, lá em Teresina, pastora. E ela falou assim, ela contou uma história que acreditava que muitas pessoas iam chegar diante do Senhor e ia dizer: Senhor, eu ganhei tantas vidas, eu fiz isso, eu ofertei R$1 milhão, eu construí igreja, eu salvei tantas almas e tudo mais. Aí ela disse que chegou uma mulher diante do Senhor e gente, era para mim, e disse assim, ela chegou já triste, né, diante de Deus e disse: Jesus, eu não fiz nada para ti. Eu não fiz nada, eu só cuidei desses 3 meninos aqui. E eu tinha 3, que quando eu fui, o Samuel era pequenininho. E eu me acabei, gente, eu chorei, Senhor, eu não fiz nada. Eu até tentei, mas eu tinha esses 3 meninos para me cuidar. Então eu só cuidei deles. Eu fico toda arrepiada só lembrando. E aquela frase veio de encontro ao meu coração, que parece que me rasgou por dentro. E aí o Senhor disse: minha filha, mas era isso que eu tinha para você. Era isso que eu tinha para você. Era para você cuidar só desses 3 mesmo. Para aquele ali que entrou, que tinha ganhado 1000 almas, é porque ele tinha que ganhar 1000 almas. Agora para você não, era só isso. Era só esses 3. E daquele dia para cá eu entendi. E eu digo: Senhor, obrigado. Porque o Senhor fala. E é tão bom a gente andar em comunhão. E era um momento de comunhão das mulheres. Eu decidi acompanhar a pastora. Eu digo: eu vou profetizar, né? E tem dado certo. E glória a Deus, decida andar com seus líderes. Mulheres, decidam andar com sua pastora. Homens, decidam andar com seu pastor. Mesmo quando você não entender, obedeça. Como se diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então seja esse irmão que come na mesa do Pai, servindo o seu irmão, não tirando o que o seu irmão tem. Amém? Glória a Deus. É isso. Amém. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Eita, responsabilidade grande. Amém. Depois de 2 palavras, né? 2 ensinamentos como esses. Mas tem algo aí para você nessa noite ainda, amém? Eu quero que você abra o seu coração, que nós iremos falar sobre mordomia cristã, né? E o que você entende com esse termo, mordomia cristã? Às vezes, né, o nosso pensamento vai logo naquela frase: é muita mordomia, tal, isso e aquilo, né? É verdade? Mas o termo, né, mordomia, ele vem de serviço, vem de você receber, sabe, algo e se responsabilizar por aquilo. E nós iremos falar sobre isso, né? E mordomia, né, no significado diz: é o conjunto das vantagens oferecidas pelo empregador aos empregados, ou uma parte deles, em determinado estabelecimentos particulares. E na igreja, é a responsabilidade de administrar ou cumprir as atribuições que uma pessoa recebe num chamado ou cuidar das coisas com as quais somos abençoados por Deus. Glória a Deus. Sabe, Deus, Ele nos abençoa com determinadas coisas para nós cuidarmos, para nós, sabe, sermos responsáveis por estas coisas. E nós precisamos cuidar de fato, com toda devoção, com todo cuidado, com todo carinho. Por quê? Porque é algo da parte de Deus. Foi Deus, como nós acabamos de ouvir aqui, que lhe abençoou com isso. É uma bênção na sua vida, para abençoar outras pessoas, sabe? E quando nós ouvimos o termo mordomia, nós logo pegamos a palavra mordomo,
sabe? Mordomo. E mordomo, quem é que sabe o que é o mordomo? Mordomo, sabe, é aquele personagem do Alfred, né, do Batman. Ele tem um mordomo. Aquele cara, ele cuida da casa do Batman, né? Que é o... esqueci o nome dele. Não, no Alfred não, do Batman. Bruce Wayne, isso. Ele cuida da casa do Bruce Wayne. E ele cuida com tanto carinho que todas as vezes que o Bruce Wayne chega lá, o Bruce Wayne ele não precisa perguntar o que está faltando ou se está alguma coisa fora do lugar. Porque tudo está conforme o Bruce Wayne queria. Tudo está conforme o Bruce Wayne queria. Por quê? Porque o mordomo cuidou com total responsabilidade e com total cuidado. E é isso que nós precisamos fazer com as bênçãos que Deus tem colocado nas nossas vidas. Sabe? E quais são essas bênçãos? Família, trabalho, sabe? A igreja, a célula, tudo isso são bênçãos que Deus colocou na sua vida. E você precisa ser o mordomo responsável por essas coisas. Aleluias. E eu quero falar sobre 5 características, 5 requisitos de um bom mordomo. 5, sabe? Primeiro requisito, fidelidade. E eu quero que você abra sua Bíblia, né, em 1 Coríntios capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 2. Fidelidade. Sabe, para sermos um bom mordomo, precisamos ser fiel. Precisamos ser fiel ao nosso senhorio. Certo, está aqui, vamos ler. Do 1 ao 2, que diz: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Fiéis, sabe? Fidelidade. Deus, Ele nos encarregou algo. Ele nos deu algo para sermos responsáveis por isso. Nós, sabe, nós não somos dono de nada, nós não temos nada. A nossa casa foi Deus que nos deu. O nosso trabalho foi Deus que nos deu. A nossa família foi Deus que nos deu. A igreja do qual nós fazemos parte, a célula, foi Deus quem nos deu e quem nos abençoou. E nos encarregou para estar nesse lugar. E nós precisamos ser fiéis para cuidar. Nós precisamos ser servos fiéis, mordomos fiéis. Esse é o primeiro requisito. Segundo, precisamos estar dispostos a receber ensino. Dispostos a receber ensino. Eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 27, versículo 11. Que diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduza-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Ensina-me. Sabe? Isso tem a ver com humildade. Nós precisamos ser humildes para entender que nós não sabemos de tudo. E precisamos de ensino. Na nossa caminhada cristã, sabe? Vai ser normal nós termos várias dúvidas. As pessoas às vezes nos perguntam alguma coisa. Discípulos meus às vezes vêm perguntar para mim sobre algo e tal, que ele não entende, que ele tem dúvida. É normal. Por quê? Porque primeiro ele é fiel e ele está buscando o ensino. E nós precisamos realmente, sabe, receber direcionamento, buscar ensinamentos. Busca ensinamento de quem? De pessoas que você vê que vai lhe dar algum ensinamento realmente verdadeiro. Sabe? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós estamos escutando tantas pessoas
YouTube, no Instagram, ensinando tantos coaches, né? E às vezes a vida dele não é o que ele ensina, não é o que ele prega, não é o que ele fala. E tem pessoas aqui próximo de você que tem ensinamentos para dar para você, que é mais importante do que aquilo que ele está falando. Por que é mais importante? Porque as pessoas que estão perto de você estão vivendo o que eles querem te ensinar. Sabe? Estão vivendo o que eles querem te ensinar. E eu costumo dizer, né, que nós pregamos o que nós vivemos e não só o que nós falamos. Nós pregamos o que nós vivemos e não só o que nós falamos. Muitas pessoas falam muitas coisas bonitas, mas elas não vivem a beleza do verdadeiro evangelho. E é isso que faz a diferença. Amém? Terceiro requisito: desejo de dedicar-se às pessoas. Desejo de dedicar-se às pessoas. E lá em Romanos, você não precisa abrir. Romanos capítulo 12, versículo do 10 ao 13, diz: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos do Espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Amém? Sabe, esse é o terceiro requisito de um mordomo, sabe, verdadeiro, é dedicar-se às pessoas. Nós precisamos nos dedicar às pessoas, porque as pessoas, elas fazem parte da nossa vida, mais do que qualquer outra coisa, são as pessoas, e nós precisamos das pessoas. E aí é onde eu lembro da palavra do pastor de domingo: uns aos outros. Você precisa do seu irmão, o seu irmão precisa de você, sabe? Nós precisamos estar unidos, juntos, e nos dedicar, cada um ao seu próximo. Amém? Próximo requisito: um coração de servo. Precisamos ter um coração de servo. Eu quero que você abra sua Bíblia, agora você vai abrir Marcos capítulo 10, versículo do 42 ao 45. Que diz: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aleluias. Glória a Deus, querido. Sabe, precisamos ter o coração de servo, servir as pessoas. E eu volto àquela frase que todos nós aqui, eu acredito que conhecemos: se nós não servimos, não nascemos para servir, nós não servimos para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Sabe? E nós precisamos servir, ter um coração de servo. Isso também tem a ver com sua humildade. Nós precisamos ser humildes para servir as pessoas. Não tem a ver com patamar, posição. Jesus, cara, serviu os discípulos, e Ele disse que serviria. E nós precisamos seguir o exemplo dele, de servir o nosso próximo, de servir os nossos discípulos, de servir aos nossos irmãos. Glória a Deus.
Último requisito: disposição para dar. Isso tem a ver com generosidade, sabe? E lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Diz: dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Glória a Deus. Sabe, nós precisamos ter a disposição para dar, ser generosos. Eu estava na casa de um grande amigo, né, há uns dias atrás, e nós estávamos falando sobre isso, sobre generosidade. E ele falou algo muito interessante que eu não esqueci e não esquecerei jamais. O que ele falou foi que quanto mais o homem de Deus ele é abençoado, mais ele é generoso e mais ele é humilde. Quanto mais o homem de Deus ele é abençoado, mais ele é generoso e mais ele é humilde. E não importa se ele vai ter muito, mas ele vai continuar sendo humilde e generoso. E nós precisamos ser generosos. Sabe, nós não temos nada. Deus, Ele tem tudo. Tudo que nós temos é dele. Tudo. Nós somos posse dele. Somos mordomo deles. E nós precisamos fazer tudo aquilo que ele nos pede. Sabe, não podemos ser pessoas que têm cobiça. E eu quero contar para você uma história, uma piada, na verdade, né? Eu não sou bom de piada, mas eu vou contar. Um certo homem que ele tinha muita cobiça. Cobiça por riquezas, cobiça por propriedade, por isso e aquilo. Ele chegou na presença de Deus, se ajoelhou e começou a dizer: Senhor, eu te peço tanto dinheiro, eu te peço tanta riqueza, eu te peço tanto isso, por que que o Senhor não me dá? Aí Deus pega e responde: meu filho, eu não te dou porque você pede tudo isso. Deixa eu lhe falar uma coisa, para mim, 1 centavo é como se fosse 1 milhão de reais. E 1 segundo é como se fosse 1 milhão de anos. Aí aquele homem com cobiça, ele pegou e disse: Senhor, pois me dá 1 centavo. Aí o Senhor respondeu: só 1 segundo, meu filho. Está entendendo? Deus, Ele não vai lhe dar algo que você não precisa e não pode ter. Deus, Ele não vai lhe dar algo que você não precisa e não pode ter, porque aquilo vai ser a causa, talvez, da sua destruição. E nós precisamos entender que nós não temos nada. Deus é quem tem tudo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Chamar o pastor Claudio. Obrigado, Paulinha, obrigado, Bia, obrigado, Luca Mateus. Uma salva de palmas para esses 3 discípulos abençoados em nome de Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus em nome de Jesus. Tenha fome, tenha sede, tenha prazer pela palavra, pela presença, porque quando você tem fome, tem sede, você sente falta. Um dispositivo de segurança na vida daquele que realmente busca a Deus é que ele sente falta. Quando você sente falta, você vai atrás, é ou não é? Mas quem não zela, quem não preza, quem não valoriza o conhecimento de Deus, ele não vai sentir falta. Se ele não sente falta, ele fica onde ele está mesmo. Então busque ter prazer em Deus, busque conhecê-lo a cada dia. Vamos colocar de pé. Vamos fazer oração selando cada palavra que recebemos. A importância do batismo é primordial em nossa vida, né? Batizados no corpo, batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, batizados no fogo, como a Paulinha falou, né? A comunhão da igreja está inserido no
no dia a dia da igreja. É importante realmente aprendermos isso e vivermos a cada dia. E como Lucas Mateus falou, mordomia cristã. O mordomo de uma casa, ele é o servo-chefe. Viu aí, ó? Servo-chefe, é o servo-chefe. É o maior servo na casa. Então, que nós sejamos os maiores servos. E o que faz de um servo maior? É o tanto que ele serve. Ninguém serve mais do que ele. Então essa briga é boa, é ou não é? Então quando nós de fato vivemos isso, nós estaremos agradando ao nosso Deus. Curve sua cabeça, coloque uma de suas mãos no seu coração. Pai, eu quero selar cada palavra dessa que recebemos em nossos corações. Eu quero aqui, meu Deus, te louvar pela clareza com que o Senhor nos ensina. Meu Deus, é tão bom, meu Pai, receber o orvalho que cai dos céus. Nessa noite, o orvalho do ensino, Pai. Meu Deus, aquele que é sábio de verdade, ele vai buscar o conhecimento. Aquele que é sábio de verdade, ele vai se esmerar, se esforçar para poder crescer em conhecimento do Senhor. Então, meu Deus, que essa igreja possa ter essa característica: fome e sede por conhecer, fome e sede por crescer em Ti, Pai. Mergulhar inteiramente, Senhor, nos Teus mistérios. É isso. Existe um nível de intimidade que ele só vai ser vivido depois de um nível de conhecimento adquirido. Não apenas o conhecimento intelectual, não é isso. É o conhecimento que me leva a desfrutar, é o conhecimento que me leva a praticar, é o conhecimento que me leva a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Porque quando de fato vivemos o que o Senhor tem para nós, meu Deus, então mergulharemos profundamente nos Teus mistérios. E como diz a canção, quem já pisou dos santos em outro lugar não sabe viver. O Santo dos Santos é um lugar profundo. O Santo dos Santos não é um lugar na superfície. Não é um lugar na superfície, é nas profundezas. Então, meu Deus, toca cada um aqui nessa noite, para que mergulhemos profundamente, Pai, no conhecimento do Senhor. Essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé, eu quero perguntar, nós não tivemos uma palavra evangelística, foi palavra de ensino, mas a palavra de Deus é como uma espada, corta dos dois lados. Ou seja, nós estamos na presença de Deus, e se você está aqui nessa noite e não se converteu a Jesus ainda, se você não tomou a tua decisão ainda de caminhar com Cristo e de viver para Ele, você pode fazer isso agora, se você quiser. Alguém que quer se converter a Jesus, se converter ao Senhor, aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, alguém no nosso meio? Se houver, você pode levantar uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Se você está desviado e se você quer se reconciliar, você também pode tomar essa decisão e continuar de onde você parou hoje, em nome de Jesus. Há alguém desviado que quer se reconciliar também? Em nome de Jesus? Não há ninguém?